Meu nome é Gabriela da Costa Ribeiro e eu vou apresentar o trabalho Avaliação da Compreensão e Leitura em alunos do ensino médio a partir da aplicação do teste CLOES. Uma ferramenta importante para a formação de um cidadão é a leitura, o que qualifica para sua inserção na cultura. No sistema escolar, a capacidade de leitura e interpretação ocupa papel fundamental, onde os conceitos ensinados às diferentes áreas requerem habilidades de leitura. Vários são os pesquisadores que se preocupam com as séries iniciais do ensino fundamental, mas há poucos estudos enfocando a prática da leitura e a compreensão de estudantes do ensino médio e superior. No contexto escolar, a leitura permite o desenvolvimento do pensamento crítico, instrumentalizando o aluno para o entendimento dos conteúdos escolares. É na escola, em especial no ensino fundamental, que ocorre um dos momentos mais importantes para o ensino da leitura. O ato de ler pode ser compreendido como um processo onde o que é lido depende não só do que está impresso, mas também das hipóteses do próprio leitor, formuladas com base no seu conhecimento prévio e do estabelecimento de conexões intertextuais que permitam a leitura significativa. As estratégias cognitivas de leitura são formas deliberadas de decodificação de símbolos linguísticos e construção de significados. Já as estratégias metacognitivas, quando aplicadas ao processo de compreensão e leitura, podem ser definidas como a consciência que o leitor tem sobre o próprio nível de compreensão durante a leitura e a habilidade para controlar as ações cognitivas, por meio de estratégias que facilitem a compreensão de um determinado tipo de texto ou de uma tarefa determinada. É relevante que os alunos de qualquer nível de ensino saibam como utilizar as estratégias metacognitivas de leitura, de modo a facilitar a sua compreensão. Em função do interesse mais geral pela avaliação da leitura, ampliou-se o interesse pelos testes diagnósticos. Um dos pioneiros procedimentos sistemáticos utilizados na avaliação da habilidade de leitura é a técnica do CLOES, onde aplica-se um texto aos alunos, faltando algumas palavras e os mesmos devem ser capazes de completar o texto lido. Esta técnica favorece a utilização dos dois principais tipos de processamento pelo leitor e se torna adequada, pois pode-se valer tanto da redundância semática e sintática do texto, como de conhecimentos prévios. É um instrumento estruturado, simples e válido para se avaliar o nível de compreensão de leitura, podendo ser utilizado em todos os níveis de ensino. Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar a qualidade de leitura dos alunos da terceira série do ensino médio pela aplicação do teste diagnóstico CLOES. O presente trabalho trata-se de um estudo de corte transversal com a amostra de conveniência. Foram incluídos neste estudo 74 discentes da terceira série do ensino médio. Com a finalidade de medir a compreensão de leitura, foi aplicado o teste CLOES de um texto da área de ciências. O critério de interpretação foi o número de acertos obtidos no texto, cuja forma de correção foi literal, sendo que era atribuído 1 ponto para cada resposta idêntica à palavra omitida. A partir da correção, foram considerados 3 níveis de compreensão. De 0 a 44% de acertos, nível de frustração. De 44 a 57% de acertos, nível instrucional. De 57 a 100%, nível independente. No nível de compreensão de frustração, o leitor não consegue compreender o que lê. No nível de compreensão instrucional, o leitor compreende somente o suficiente para sua compreensão. Quando o leitor atinge o nível independente, considera-se que ele possui um nível de compreensão autônoma acerca do que lê. Após a aplicação dos testes, os dados foram analisados e organizados na forma de gráfico. A figura 1 apresenta os resultados referentes à média e ao desvio padrão observados para as 4 turmas da terceira série do ensino médio submetidas ao teste. De acordo com os resultados mostrados na figura 1, pode-se verificar que os alunos da terceira série A e D apresentam resultados semelhantes do ponto de vista das médias de acertos e dos desvios padrões calculados. Além disso, é possível perceber que os alunos da terceira série B apresentam uma média de acertos maior que as demais turmas. O maior valor de desvio padrão mostrado por esta turma em comparação às demais
indica que existe uma diferença maior entre os desempenhos individuais dos alunos presentes nessa turma, considerando a compreensão do texto lido. Por outro lado, os alunos da terceira série C foram os que apresentaram a menor média de acerto e também o menor desvio padrão, mostrando que todos os alunos dessa turma apresentam nível de compreensão e leitura mais semelhantes entre si. O teste TED Student comprova esta observação, uma vez que indica que não há diferença significativa entre o terceiro B e o terceiro C. Dentre as 4 turmas analisadas, os alunos da terceira série B são os que apresentam o melhor desempenho escolar e, como consequência, são mais compromissados com os estudos. Desta forma, seria possível relacionar os resultados obtidos quanto ao nível de compreensão de leitura para essa turma, com o desempenho escolar dos alunos da mesma forma, como constatado entre outros estudos, como apresentado por Silva e Santos 2004. Assim, grande parte das dificuldades dos alunos nas áreas de ciências, química, física e biologia parecem estar associadas à complexidade de compreensão de texto, uma vez que os alunos não conseguem interpretar corretamente os textos e ou as atividades propostas em sala de aula. A figura 2 apresenta os resultados obtidos do ponto de vista do nível de compreensão de leitura dos alunos submetidos ao teste. Os resultados apresentados na figura 2 mostram que, dentre os 74 discentes que realizaram o teste, somente 3 apresentam um nível de compreensão de leitura independente, ou seja, um perfil de compreensão autônomo acerca do que lê. É importante destacar também que os 3 alunos que apresentam este perfil estão presentes na turma que apresentou um melhor rendimento escolar, bem como a maior média entre as turmas, ou seja, terceira série B. Com relação à turma A, é possível observar que apenas 4 alunos apresentaram nível de compreensão instrucional, ou seja, um perfil que compreende somente o suficiente para entender o texto. Já nas turmas C e D, todos os alunos encontraram-se no nível de frustração, ou seja, um perfil que não consegue compreender aquilo que lê. É importante enfatizar que as turmas A e B fazem parte do período matutino, enquanto as turmas C e D são do período noturno. De acordo com os resultados obtidos, é possível verificar que os alunos que estudam no período matutino apresentam melhor desempenho de leitura do que os alunos do período noturno. Esse quadro pode ser melhor compreendido quando leva-se em conta que o período noturno, além de apresentar menor número de aulas do que o período matutino, possui também menor carga horária, pois as aulas têm menor duração, justificando desta maneira o pior desempenho destes alunos. Dentre os principais fatores que implicam na obtenção de um bom desempenho escolar, a compreensão da leitura configura-se como a principal ferramenta pedagógica para que se minimizem as dificuldades escolares, que, por sua vez, estão fortemente conectadas ao desempenho escolar dos alunos. De acordo com os resultados obtidos, foi possível perceber que há diferença significativa entre a compreensão da leitura entre os alunos do período matutino e noturno. Os alunos do período matutino se mostram mais interessados na aula e comprometidos com os estudos, o que, consequentemente, levam a alcançar melhores resultados no que diz respeito à interpretação de texto. Uma vez que a interpretação de texto está diretamente ligada à capacidade de sua compreensão, os alunos não apresentam dificuldades somente na disciplina de língua portuguesa, mas também em várias disciplinas, incluindo a área de ciências. Além disso, foi possível correlacionar que a série que apresentou melhor capacidade de compreensão de textos foi também a que apresenta o melhor rendimento escolar entre as demais. As informações qualitativas e quantitativas obtidas pelo teste Close aplicado forneceram os subsídios necessários para que ações de intervenção sejam propostas no sentido de reparar essa deficiência encontrada em alunos do ensino médio. Os dados tornam-se ainda mais preocupantes quando lembramos que o teste for aplicado em alunos do ensino médio, ou seja, alunos que já passaram por todo o ensino fundamental. Nesse sentido, seria esperado que o resultado de desempenho de compreensão e leitura, tal como foi apresentado neste trabalho, fosse bastante diferente. Do total de 74 alunos participantes deste teste, cerca de 95% do montante foi classificado como nível de frustração, não conseguindo, portanto, compreender aquilo que lê.
Agradecemos a FAPEG, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás, e a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Essas foram algumas referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada.